Nossa conversa sobre ativos específicos, sobre ações. Se nós separarmos o Ibovespa pelas oscilações de ontem, dá para ver que temos uma companhia que se destaca e se destaca bem. Tem um quadrado enorme aqui no meu telão, Azul 4, 552 milhões de reais de volume financeiro. Um quarto da companhia foi perdido apenas no dia de ontem, um quarto do seu valor de mercado, do que a empresa vale efetivamente nas negociações, 24,14% de desconto, quase 25%. É realmente um desconto muito grande, uma queda muito forte. Dá para falar que o papel derreteu nesta quinta-feira. Para falar sobre este assunto e nos tirar algumas dúvidas, gostaria de receber Fio Soares na nossa programação. Seja bem-vindo. Muito obrigado por atender ao nosso convite e estar conversando conosco nesta sexta-feira. Olá, prazer estar aqui com vocês, Gabriel, bom dia. Perfeitamente, Fio. Gostaria de tirar algumas dúvidas, meu caro. Gostaria de entender toda esta movimentação, os receios dos investidores com o setor de tráfego aéreo, de logística aérea, como é o caso de Azul, de Gol, de outras empresas que nós temos conhecimento aí, estão presentes no nosso dia a dia. Ontem, uma notícia na imprensa acabou motivando uma venda generalizada do papel. Eu gostaria de entender efetivamente quais as preocupações com a Azul, o que é euforia e o que realmente pode ser um problema para a companhia e para todo o segmento. Nós falávamos sobre Gol, recentemente acionando este capítulo 11 da Lei de Falências nos Estados Unidos. Há aqueles investidores que levantaram, inclusive, a hipótese da Azul adquirir a Gol, mas agora parece que a Azul está com problemas também com alguns dos seus lessores. Eu gostaria de entender toda essa situação, o que é euforia e o que realmente pode ser preocupante para a companhia. Esse é um setor que já tem um histórico aí de alavancagem bem relevante, mas que se acentuou muito no pós-pandemia, né? O setor precisou passar aí um pouco mais de um ano praticamente parado, então a gente teve um aumento do endividamento que foi muito expressivo e isso aí ainda não teve uma recuperação, né? A gente está com tanto o Azul quanto o Gol com um nível de endividamento extremamente elevado, né? E algumas operações societárias aí foram feitas nesse meio do caminho para tentar sanar esses pontos, né? Então estamos falando aí da criação da Abra, já tivemos no ano passado um acordo com os lessors, né? Azul e os lessors, e assim, pela situação muito muito limítrofe de uma situação de endividamento muito elevada, por mais que o setor esteja com um desempenho operacional bom, o endividamento realmente é muito elevado e qualquer pequeno tropeço pode trazer uma volatilidade grande, né? E foi o que a gente observou com o resultado aí do segundo trimestre e as perspectivas para o terceiro trimestre, né? Tanto o Azul quanto o Gol tiveram resultado pior, né, em relação aos últimos 12 meses, muito em função de aumento de custo de dólar. A gente tem que lembrar que a aéreas é um setor que tem custo em dólar e receita amplamente em real, né? Então a gente tem um prejuízo quando a gente tem o dólar subindo. Em paralelo tivemos a situação no Rio Grande do Sul que prejudicou bastante também. Então uma conjunção de fatores fez com que o curtíssimo prazo aí dessas empresas ficasse prejudicado e os credores, né, naturalmente ligaram aí as suas antenas de preocupação e foram, né, procurar saber o que está acontecendo e procurar uma renegociação. A gente está observando isso na Azul agora, né? A Azul que vinha com um ritmo um pouco melhor de recuperação, né? Uma alavancagem levemente menor, um tamanho maior, uma estratégia que faz bastante sentido. Então a Azul tinha um prêmio em relação à Gol, né? A Gol que inclusive se encontra aí em Chapter 11, enquanto que a Azul não se encontra em Chapter 11, né? Então a Azul vem perdendo esse prêmio aí nesse curtíssimo prazo em função dessa situação, né, de conjuntura, né, muito ruim para o setor agora nesses últimos meses. Perfeitamente, Fio. Acho que as perspectivas são bem negativas, não negativas em termos gerais, mas o setor está bastante pressionado há muito tempo, o custo do capital está bastante alto, a parte dos investidores está sempre procurando grandes oportunidades. Tem gente que olha para uma queda de 25% e fala, ora, estou disposto a tomar certo risco. Você acredita que realmente essa euforia generalizada, que possa ter
uma correção? E eu acho que não é nem isso que eu gostaria de perguntar, não é nem esse o ponto mais importante desta conversa. É um problema crônico de todo o setor? É um segmento difícil de ser investido, de ser acompanhado por conta desses problemas que já vimos no passado? As maiores empresas parece que vão completar essas dificuldades financeiras. Nós tivemos a Latam, que atua no Brasil, também passou por um momento bastante complicado no passado e conseguiu se reestruturar. A Gol agora passa por este mesmo problema. A Azul começa a ligar alguns indícios que também tenha dificuldades por conta do segmento. Você imagina, é um problema mais crônico no setor, essa dificuldade do investidor, principalmente quem está nos assistindo, parcela do investidor pessoa física que não tem essa habilidade de ficar olhando ali o quão a empresa está descontada ou não no final das contas, qual que é o risco. Você imagina um setor bastante difícil de ser acompanhado? Olha, com certeza é um setor com muita dificuldade aí de operar, né, por parte da gestão das companhias, porque é um setor que, primeiro, é muito competitivo, muitos competidores são subsidiados pelos governos, né, então temos muitas estatais aí operando a nível mundial, né, falando de voos a nível mundial. A gente tem uma regulação muito pesada, temos prestadores de serviço que são prestadores premium, né, então um avião sempre tem um markup muito grande. Então, assim, é um setor que realmente tem um contexto muito difícil de ser operado. E o custo em dólar, né, que a gente observou, temos o petróleo sendo uma variável extremamente relevante, né, a maior parte do custo aí hoje é petróleo. Temos o leasing, que é em dólar também, então essa dinâmica de você ter custo em dólar e receita em real também prejudica. Então, assim, realmente é um setor muito difícil de ser operado. A gente nunca viu favoravelmente aí nenhuma das companhias como um case para carregar num prazo mais longo, né? Então é um setor que pode ser interessante para uma situação especulativa, mas para um carry aí mais longo a gente vê um risco elevado, né? Historicamente no mundo foram poucas situações em que aéreas foi um business que deu dinheiro, né? Então exemplos pontuais como, por exemplo, Ryanair e, em geral, as low cost europeias e americanas são empresas que dão dinheiro relevante em alguns períodos. Depois do período de consolidação ali dos anos 2000, 2010, Estados Unidos também teve grandes operadoras aí dando dinheiro por um período. Então, assim, realmente não é um setor que a gente ache interessante para carregar num prazo mais longo. Dito isso, a gente tem que lembrar que o setor tá bem, né? Operacionalmente, né? Falando assim de lucro operacional, se a gente comparar hoje com o que era observado, por exemplo, no pré-pandemia, 2019, a gente tem um desempenho bem robusto, né? A demanda forte, a gente tem preço bom de venda. A questão mesmo é o endividamento, né? A gente está aí com o Azul com um endividamento muito acelerado, né, para cima. Em poucos trimestres, o endividamento líquido passou de 22 bilhões para 30 bilhões. A Gol, a mesma coisa, né? Uma empresa menor, mas com endividamento muito elevado também. Então, assim, o endividamento é a situação que hoje é proibitiva para um setor que, no nível operacional financeiro, está indo bem, né? Então, essa aqui é a questão aqui para nós. Isso eu vejo em muitas companhias, viu, Phil? Às vezes a operação é muito bem, você vê o resultado operacional da companhia muito positivo, crescendo trimestre a trimestre em comparação com anos anteriores, mas este endividamento, este custo financeiro das empresas está batendo pesado em alguns resultados. Quando você vê a última linha dessas companhias, o custo financeiro, o endividamento, quanto essas empresas estão tendo de gastar para apenas cumprir com as dívidas, acaba, às vezes, até virando o resultado de um balanço positivo para negativo só por conta de custo financeiro. É um ponto de atenção também, um alerta, não olhar apenas para a operação, olhar para toda a estrutura de caixa para a companhia, porque não é só o setor aéreo, mas isso se repete em vários setores. E aí eu já vi empresa de construção, já vi empresa de tecnologia, eu já vi empresa de tudo que é setor aqui aparecendo com muitos problemas de endividamento, principalmente depois da pandemia e dessa disparada do custo do capital de 2% que a gente tinha de Selic para 13 e tanto que a gente viu há alguns meses atrás, agora 10,45, então realmente mudou muita coisa em um curto espaço de tempo. É verdade. No caso das aéreas, uma boa parte aí do custo é ancorado em taxa estrangeira, mas que também está no nível alto, né? Mas sim, né? A gente observou, no caso das aéreas, uma elevação muito expressiva do endividamento.
Tem empresas que têm os dois problemas, né? Então a gente estava falando aqui de varejo, tem empresa do varejo que está com a questão operacional ruim e ao mesmo tempo endividamento ruim. Então é uma empresa que tem ainda mais certeza em relação a um sucesso no curtíssimo prazo, porque são coisas que tem que ser acertadas aí, né? Então acertar a dívida não assegura que a companhia vá desempenhar bem operacionalmente. Então é muito no caso a caso, mas realmente o que a gente vem observando nas aéreas é esse ponto, né? Então por mais que seja um setor que está numa conjuntura internacional difícil, né? Então a gente está com um juro mais alto, está com petróleo em alta, né? O petróleo, parte relevante do custo aí. Além disso, a gente está com uma conjuntura local que tem seus desafios, né? O dólar em alta, tal. Ainda assim, o lucro operacional dessas companhias está satisfatório em relação ao que foi praticado no pré-pandemia, por exemplo, né? E mesmo assim o endividamento realmente complica bastante. Então é uma situação que tem seus prós e contras, né? Mas estamos observando aí um repricing bem relevante de Azul, né? Azul a gente estava vendo ao longo do ano passado negociar na casa de 15, 17, 19, agora a gente já vê Azul negociando na casa dos R$ 5 por ação, então um patamar bem abaixo. E aí o que tem que ser avaliado mesmo é a questão da especulação, né? Então, para qualquer investidor que deseje participar desse mercado de aéreo, especificamente de Azul agora, acho que uma perspectiva especulativa faria mais sentido, né? Então, se o investidor acredita que a Azul vai realmente entrar em Chapter 11, uma venda seria adequada, né? Mesmo nesses preços, caso contrário, uma compra. Então, uma mentalidade de curto prazo seria o mais adequado na nossa concepção para o investidor que deseja operar aí Azul, pensando assim, 1, 2, 3 meses, né? Senhor Phil Soares, seja sempre bem-vindo. Que prazer enorme tê-lo por aqui. Agradeço imensamente pela disposição nesta sexta-feira agitada, mas mesmo assim participando aqui do nosso programa, tirando essas dúvidas sobre o segmento, o que estava acontecendo efetivamente com a Azul no dia de ontem, essa derretida geral nas ações, 1/4 da companhia indo para o buraco. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Maravilha, prazer é meu. Obrigado. Bom dia e bom trabalho. Maravilha, um ótimo dia a todos os investidores que estão nos acompanhando.